Olá, muito boa tarde. Ser altar do mundo é um atributo de Fátima que rapidamente se comprova, não só no Santuário da Covadaria, como em todos os continentes. A relevância da mensagem aí proposta marca a religiosidade mariana em todo o mundo e assume a atualidade crescente. Um tema que merecerá agora a análise da irmã Ângela Coelho, postuladora da causa de canonização dos pastorinhos e hoje convidada do programa Eclésia. Irmã Ângela, muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa. A presença da imagem da Capelinha das Aparições em Roma, na Jornada Mariana, que importância tem no contexto da espiritualidade mariana, na sua opinião? Boa tarde, Paulo, e obrigada mais uma vez por este convite e estar aqui convosco. Sim, de facto, a presença de Nossa Senhora de Fátima nesta Jornada Mariana teve muita importância e tem muita importância para a espiritualidade mariana. Há aqui duas coisas que eu acho importante referenciar. Em primeiro lugar, o Papa Francisco em si, ele pessoalmente, tem muita devoção a Nossa Senhora. Isto viu-se até na Jornada Mundial da Juventude, o carinho com que tratou Nossa Senhora da Aparecida. E depois há também a questão do evento em si, ou seja, a Jornada Mariana que estamos a viver no contexto do Ano da Fé. E para esta Jornada Mariana, o Papa ter escolhido como ícone de Maria a imagem que se venera na Capelinha de Nossa Senhora em Fátima, acho de facto muito significativo. Dá-lhe algum relevo, alguma importância acrescida diante de outras revelações de Nossa Senhora noutros contextos do mundo? Ora bem, de facto, quando olhamos para Fátima e olhamos para outras aparições aprovadas pela Igreja, damos conta que há uma diferença substancial na mensagem. Enquanto que outras aparições se remetem a aspectos particulares e a momentos particulares da história, damos-nos conta que Fátima abarca muitos temas da nossa espiritualidade, da nossa Igreja, da nossa teologia. E abarca também um grande período da história. Ou seja, Fátima fala para o século XX, mas fala também para o século XXI. E um dos aspectos fundamentais de Fátima, que eu acho que é o que está aqui a acontecer no Vaticano e em Roma com esta jornada, é a ligação de Fátima com a Igreja. Portanto, como sabemos, na terceira parte do segredo, os pastorinhos veem o bispo vestido de branco. E é agora este bispo vestido de branco que pede a imagem de Nossa Senhora que lá vá. E os pastorinhos são levados a amar a Igreja, a sacrificar-se e a rezar por ela. Portanto, esta ligação de Fátima com a Igreja, que está presente na mensagem e que é diferente das outras aparições, e que vemos concretizado nesta Jornada Mariana, no Ano da Fé. E por certo que não aprofundamos a análise a esta Jornada Mariana e à presença da imagem em Roma, porque gravámos este programa antes dela acontecer, esta Jornada Mariana. Em todo caso, confirma também ela o relevo que a própria mensagem tem em todo o mundo. A irmã Ângela percorre os vários continentes a divulgar a mensagem de Fátima e em cada latitude vai observando essa presença, daquele ambiente de Fátima noutros contextos do mundo. Sim, de facto, Paulo, há realidades que eu conheço bastante bem, eu conheço melhor, como é o caso dos Estados Unidos da América, como é o caso do Brasil neste momento e a nossa Europa, são aqueles que eu conheço melhor e de facto é surpreendente a difusão que a mensagem de Fátima teve no mundo. Eu atribuo a duas coisas. A uma circunstância muito concreta, que é a Virgem Peregrina. O facto de, desde 1942, Nossa Senhora ter começado a percorrer Portugal e o mundo... A imagem de Nossa Senhora, não é? Da Virgem Peregrina, que é uma segunda tipologia dentro desta iconografia de Fátima. Há a Nossa Senhora da Capelinha, a que está em Roma, ou que foi a Roma, e há a Virgem Peregrina, que é aquela que percorre o mundo. E, de facto, esta viagem da Virgem Peregrina tem levado a mensagem. E esta é a segunda característica que eu acho. É que Fátima, mais do que um lugar, embora o lugar seja importante, e podemos falar disso, mais do que um lugar é uma mensagem. E é uma mensagem que diz respeito ao mundo. Todas as temáticas que Nossa Senhora trata fala diretamente ao coração. E depois há outro aspecto que é uma atualização do Evangelho. Por exemplo, quando Nossa Senhora nas bodas de Caná nos diz fazer tudo o que Ele vos disser. E fala a Jesus de nós. Olha, não têm vinho. Isto é Fátima, onde vemos Nossa Senhora apontar aos seus filhos que é preciso fazer tudo o que Jesus diz. E por outro lado, vemos o seu poder intercessor. Por exemplo, a questão da guerra, que em 1917 estava a acontecer. E vemos ela a falar a Deus, ainda hoje, de cada um de nós e das nossas necessidades. E porque a mensagem de Fátima não se fechou num tempo, ou seja, trata-se do mal em Fátima, assume-se isso. Trata-se do sofrimento, fala-se do sofrimento. E o sofrimento percorre a vida humana, é transversal à experiência humana. Onde quer que haja gente a sofrer até situações de injustiça,
Fátima é significativo, porque conta-nos e assegura-nos a certeza de uma presença, Maria, que nos fala do Pai, que nos fala de Deus e que está connosco e que não nos abandona no nosso percurso. Já iremos aprofundar essa atualidade da mensagem de Fátima. Antes, e falando da mensagem, ela não está muito marcada por essa palavra, conversão, que muitas vezes tem ligado a ela algum aspecto mais dolorista de quem a experimenta e de quem está no Santuário da Cova da Iria? Fátima está ligada à conversão, porque o está o Evangelho. Repare que uma das primeiras expressões que ouvimos do Evangelho, quer do João Batista, quer de Jesus, é arrependei-vos, convertei-vos, mudança. De que mudança se está a tratar? Trata-se de uma mudança, sobretudo, do centro daquilo que é, ou daquilo que é o centro da nossa vida. Por exemplo, concretamente, dou-lhe o caso da Beata Jacinta, que é uma das que eu conheço melhor. A pequenina Jacinta, antes das aparições, era muito centrada em si mesma. E depois das aparições, ela aceita que o centro da sua vida não seja ela, porque quando as coisas não corriam como ela queria, conta-nos a Lúcia, ela amoava. A partir das aparições, ela aceita que o centro da sua vida não seja ela, mas aqueles com quem ela se encontrou, que foi o coração de Jesus e o coração de Nossa Senhora. Esta conversão precisamos-la todas nós. Ou seja, de facto, o orgulho, o egocentrismo, a autossuficiência, isto de per si são causas de sofrimento na nossa história. Portanto, a conversão, a grande conversão de que se fala em Fátima, é esta de aceitarmos que o centro da nossa vida não sejamos nós, mas nós que temos fé, seja o próprio Deus. São disso sinal as manifestações de algum dolorismo que acontece também em Fátima? O que se passa, manifestações de dolorismo em Fátima, de que fala, são a expressão de gente que em situações muito concretas de sofrimento olhou para Nossa Senhora como sinal de esperança. Fátima e Nossa Senhora nunca pede aquele tipo de penitência, não há. Há, sim, o pedir sacrifícios pela conversão dos pecadores, mas nunca há o concretizar de que sacrifícios se devem fazer. Aliás, é muito conhecido aquele caso em que os pastorinhos, com a corda, exageraram no sofrimento. E Nossa Senhora, em setembro, diz: Deus está contente com os vossos sacrifícios, mas não quer que durmais com a corda. Ou seja, há uma proteção da própria saúde e da integridade física dos pastorinhos. Eles fizeram mais do que Deus estava à espera. Agora, quando o ser humano, na sua angústia, na sua necessidade, no seu sofrimento, quer oferecer algo mais a Nossa Senhora, isso penso que tem a ver com a consciência de cada um. E por isso também o próprio santuário respeita, criando as condições para que as pessoas façam as suas penitências como acham que é apropriado para a sua circunstância, não é? Sabe que as penitências em Fátima, a primeira pessoa que faz aquela peregrinação de joelhos de que me está a falar é a Lúcia. A pequenina Lúcia fala com as suas irmãs num contexto em que a sua mãe estava doente e ela queria pedir a cura da sua mãe. O que o santuário fez... E nasce aí essa tradição? Nasce aí, que faz do cimo da Cova da Iria, que naquela altura não tinha nada, é a descer até ao lugar que naquele tempo já tinha a Capelinha das Aparições, ou estava em construção, e então nasce esse percurso. É a primeira pessoa a fazer a irmã Lúcia, a pastorinha Lúcia, obviamente. Porque a sua mãe estava... Estava doente. A mãe dela, a Maria Rosa, estava doente, e ela com as irmãs fazem essa promessa de irem de joelhos, desde o alto da cova até ao lugar da aparição, a pedir a Nossa Senhora a cura da mãe, que de facto se realizou. Os peregrinos depois têm esta tradição. Eu penso que o santuário que fez foi criar as condições para o que já se estava a fazer. Não é o contrário, o santuário põe a passadeira e os peregrinos começam. Não. Os peregrinos estavam, então o santuário facilitou. E há que respeitar. A conversão está também ligada a um país, à Rússia, a um sistema social. Isso aconteceu, cumpriu-se aí também uma parte do segredo. Há quem, por exemplo, refira que, sim senhor, o país converteu-se, ou o regime mudou, mas não foi muito além disso. As pessoas continuaram, enfim, no sistema de vida que já tinham, etc. A mensagem estaria a apontar a algo mais que não aconteceu, no caso no leste? Essa pergunta é muito interessante, Paulo. E a própria Malúcia responde-a no seu último trabalhito, que escreveu um livro fantástico, Como Vejo a Mensagem. De facto, naquela altura, Nossa Senhora falou da Rússia e falou de um sistema ateu. Portanto, o que Nossa Senhora fala não é tanto a conversão de um povo, porque é um povo com fé, é um povo com uma fé muito viva, mas fala de um comunismo que tem subjacente um ateísmo. Portanto, é deste ateísmo, deste sistema filosófico que nos afasta de Deus, ou que impede a liberdade de viver uma relação com Deus, contra a qual Nossa Senhora vem falar, ou a favor da qual ela vem pedir oração. Mas depois a própria Lúcia vai percebendo
que esta Rússia, mais do que um país geográfico, mais do que um sistema político concreto, é toda uma personificação de tudo o que são forças ou poderes que oprimem o ser humano na sua liberdade, na sua dignidade. E então pode ser o comunismo, então pode ser o nazismo, então pode ser um capitalismo selvagem. E a própria Lúcia faz esta evolução ao longo dos seus escritos. O que há é uma denúncia do mal, e isto é a dimensão profética de Fátima. Há uma denúncia do mal, há uma denúncia, sobretudo, deste mal que oprime os pobres, os marginalizados. Por isso é que uma das temáticas fundamentais é a misericórdia. O coração voltado para os pequenos, para os miseráveis, aqueles que estão no limite, e que o nosso Papa Francisco tanto fala, parece ser um dos seus temas prediletos. Mas, uma vez feita a consagração, em 1984, uma vez que este regime em si de facto desapareceu, continua a ser atual a mensagem de Fátima, porque continuam a haver sofrimento, continua a haver exploração do ser humano, continuam a haver atentados contra a dignidade. E, portanto, é preciso continuarmos a responder aos apelos de Nossa Senhora. Por muito que essa interpretação pudesse deixar em aberto o se ter cumprido ou não uma parte do segredo de Fátima. Fala na conversão da Rússia, portanto, que terá acontecido, mas nessa interpretação é um processo que está ainda em desenvolvimento. Ora bom, uma coisa é o segredo revelado, outra coisa é o segredo cumprido. De facto, as três partes do segredo, como sabemos, a primeira constava da visão do inferno, a segunda de toda a importância da devoção ao Imaculado Coração de Maria, neste projeto salvífico de Deus para a história hoje e para a paz, e a terceira parte do segredo fala de todo o sofrimento da Igreja, do Papa e da Igreja, daqueles que em união com o Papa sobem a montanha em direção a Cristo. Este segredo está todo revelado. Foi revelado pela Igreja no ano 2000. Com um comentário magnífico preparado pelo Cardeal Ratzinger, que eu convido todos a ler. De facto, é uma peça teológica fundamental na interpretação de Fátima. E isto está tudo revelado. Se está cumprido, isso é outra questão. Porque uma dimensão profética, que é este interpretar a história a partir do olhar de Deus, denunciar o que de facto está mal, sobretudo aquilo que nos afasta de Deus, e propor saídas, isto ainda se está a acontecer. Porque o ser humano em todo o momento está confrontado com esta dupla questão. Deus que se me revela e a minha liberdade, que o acolhe ou não acolhe. Quando não acolho, surge o pecado e com todas as suas consequências. E, portanto, Fátima é atual. Entra aqui. Porque, de novo, ouvimos o apelo de Nossa Senhora, fazei tudo o que Ele vos disse. Aconteceu, de facto, a mensagem de Fátima, a revelação da mensagem de Fátima em contexto de guerra, em contexto de um procurar a conversão em diferentes partes do mundo. Hoje, essa conversão, como dizia a irmã Ângela Coelho, ela é necessária também, talvez uma outra conversão. Há pouco falou no capitalismo selvagem. Estaremos aqui diante da mesma profecia da mensagem a ser necessário propor aos dias de hoje? Sim, há várias coisas importantes a propor ao mundo de hoje. E uma delas até é outra questão, que é o mundo de hoje, as gerações jovens de hoje, mais do que nunca, olham para o futuro de um modo incerto. Eu lembro-me que os nossos pais, a geração dos nossos pais, tinha dificuldades. Mas eu creio que os nossos pais olhavam para o futuro esperando algo melhor. Hoje o que nós vemos são os nossos jovens, a geração jovem, no qual eu também me insiro, e olhamos para o futuro com medo, com algo incerto, algo escuro. Fátima entra aqui como sinal de esperança, porque o que Fátima me garante é a presença de Deus, através de Nossa Senhora, que me acompanha na minha história. E isto é que é a tal dimensão profética de Fátima que me parece fundamental. Portanto, mais do que nunca, há esta certeza da presença de alguém que me dá esperança, que me leva a olhar para o futuro com algum entusiasmo e não apenas como uma porta fechada à minha frente à qual eu não vejo saída. Por outro lado, e isto fala-nos o Papa Bento XVI, quando uma vida se vive sem Deus, inevitavelmente se tem muito medo. O medo existe. E Fátima o que me propõe é uma vida vivida com Deus. E isto é a autêntica conversão. É o voltar para o Evangelho, porque é curioso que Nossa Senhora em Fátima pouco fala dela. Ela aponta para Deus. Mesmo quando fala do seu Imaculado Coração, diz à Lúcia e a nós que será o nosso refúgio, mas o caminho que nos leva até Deus. Portanto, Fátima é uma resposta ao medo que o nosso tempo hoje vive. De que forma é que essa mensagem está a ser proposta aos tempos atuais? Há alguma mudança, não diria na formulação, mas nomeadamente na transmissão da mensagem, esquecendo ou, enfim, não dando prioridade àquele apelo, convertei-vos,
mas sim a um outro, tendo confiança, não tenhas medo, promovei um estilo crente. Creio que foram as 3 palavras que marcaram o último simpósio. Sim, Paulo, de facto eu acho que há uma grande, ou está a haver, está-se a sentir, sobretudo nesta celebração do centenário das aparições, que já o estamos a celebrar e a viver, está a haver um esforço muito grande por parte do Santuário de Fátima e dos agentes da pastoral mais ligados à evangelização através de Fátima, por dialogar, ou fazer dialogar a teologia e Fátima, ou seja, perceber as chaves teológicas de leitura da mensagem e propô-la aos crentes. Propô-la com uma nova formulação? Com uma nova formulação, até com uma nova linguagem. Por exemplo, é muito mais atual e recente esta questão da centralidade de Deus, do próprio mistério trinitário, presente em Fátima do início ao fim. Propor leituras teológicas unitárias. Por exemplo, temos um livro que saiu do Eloy Bueno, fantástico, onde ele propõe a leitura da mensagem de Fátima a partir da misericórdia e da dimensão pascal. E ele vai notar as dimensões pascais ou os traços da dimensão pascal presentes em Fátima, por exemplo, a beleza da Senhora. E é curioso que agora, por exemplo, na Mariologia, recentemente, uma das vias em que se está muito a estudar a figura de Maria é mesmo pela via da beleza. E nós temos os pastorinhos a descrever Nossa Senhora como uma senhora muito bonita, que é o que cativa os pastorinhos. Por exemplo, o aspecto da alegria da Jacinta e dos outros 2, que não conseguindo conter em si tanta alegria, têm que anunciar. Isto é uma característica pascal. Ou seja, de diferente eu noto, sobretudo, a centralidade de Deus, noto uma perspectiva unitária de toda a mensagem, não fragmentada em pequenas devoções que são importantes e que são o substrato, como é o Rosário. Curioso, o Papa Bento XVI, logo a seguir à viagem de 2010, que esteve em Portugal, disse: Fátima e o Rosário são quase sinónimos. Que expressão tão bonita. Mas, de facto, Fátima cobra uma espiritualidade, um modo de ser crente, um estilo novo de ser crente, através do coração de Maria e como ela. Que acolhimento está a ter essa formulação e essa linguagem para propor Fátima aos dias de hoje e, se calhar, até às novas gerações de forma muito insistente? Olha, tenho de lhe confessar que nas minhas viagens que faço é extraordinário o acolhimento. Por exemplo, no Brasil, onde, como sabe, se propagam tantas seitas, é impressionante como as pessoas, no fim das conferências, vêm ter comigo e dizem: irmã, eu precisava mesmo de ouvir isto, porque eu estava-me a desviar. Ou seja, eu noto Fátima como este veículo de fixação à fé católica, pela presença materna de Nossa Senhora, ícone da Igreja, modelo de estilo crente. Nos Estados Unidos também chama-me a atenção, geralmente, as pessoas no final, para quantos aspectos tocam a mensagem. Repara, o aspecto trinitário, a centralidade de Cristo, o mistério da Igreja, a comunhão dos santos, o apelo à responsabilidade. Porque é esta ideia: muito bem, há mal no mundo, mas e agora? Encolho os ombros. Fátima não me diz isto. Fátima diz-me: sim, há sofrimento, sim, há mal, mas eu sou chamado a fazer alguma coisa. A partir da minha experiência de Deus, a dimensão mística de Fátima, eu sou chamada a intervir na história, com a minha oração, com o meu sacrifício, com a minha conversão, com a minha atenção aos pobres, a dimensão profética de Fátima. Deixemos agora a teologia e fixemos noutra linguagem no teu âmbito, o marketing, por exemplo. Qual é a força da marca Fátima, na sua opinião? A força é tremenda, não é? E, de facto, agora sim, quando se fala de Fátima, eu recordo-me, Paulo, só um caso concreto, antes de eu ser responsável da causa dos pastorinhos, já falava de Fátima, e ia para países onde não me conheciam. Mas pelo facto de que eu era uma irmã que vinha de Fátima, tinha na maior parte dos ambientes, um acolhimento muito, muito bom, muito caloroso. Sim, Fátima tem essa importância e Fátima, eu penso que agora mesmo até o santuário está a trabalhar muito que esta linguagem, esta imagem, seja de facto atual e implicativa para as nossas gerações. Vejam-se, por exemplo, as exposições temáticas que se têm feito, com uma linguagem muito atual e muito moderna e usando todos os meios tecnológicos que hoje temos à disposição. Ou seja, é propor uma mensagem de esperança usando a linguagem de hoje. E não deixar a marca Fátima ao cuidado, enfim, de pequenos artesanatos que possam divulgar aquilo que acontece Fátima. Porque, por muitas vezes, Fátima vai com os peregrinos através de uma imagem, de um objeto que se compra nos arredores do santuário. Sim. E isso não bastará. Pois, isso não basta. Embora seja importante. Nós somos seres sensíveis. Logo, estamos ligados ao concreto, aos sentidos. Os nossos sentidos têm de ser tocados. Mas é muito curioso, porque é que as pessoas levam uma imagem para Fátima, ou para as suas casas de Fátima, ainda que seja com a qualidade que tenha artística, que isso não vou estar aqui a discutir, mas porquê? Porque
entraram dentro do santuário, e isto aqui é que é um aspecto interessante do espaço, e fazem uma experiência. Ou seja, esta entrada no santuário quebra-lhes o ritmo cotidiano e eles entram numa história, que é a história do santuário, onde se sentem acolhidos por uma presença. E esta é a grande marca de Fátima. E esse ambiente que querem levar depois para as suas vidas, para casa. Exatamente. É aquela experiência de terem sido acolhidos por Deus, através do coração de Maria, por terem sido acolhidos incondicionalmente. Mesmo os turistas, quando entram em Fátima, ainda que tenham entrado como turistas e não tenham percepção disso, muitos vejo a irem lá e a serem transformados e a serem tocados. E isto é que eles querem fazer, esta experiência de serem acolhidos, de serem aceites e de que há uma esperança. Fátima fica diferente, o santuário fica diferente após esta jornada mariana e após a imagem ter sido escolhida para representar essa espiritualidade mariana em todo o mundo? Sim. Fica diferente, ou pelo menos reafirma-se dois aspectos fundamentais. Um deles que disse o Papa Bento XVI, que Fátima é o coração espiritual de Portugal. Este coração espiritual vai a Roma. E agora do mundo, com esta ideia de Roma. E agora do mundo. Por outro lado, é também uma expressão dos Papas. Em Fátima vive-se um cenáculo. Aquela experiência dos apóstolos que rezam à volta de Maria e à espera do Espírito Santo. A Nossa Senhora continua a ter essa função. E o facto de o Papa, de novo, pela terceira vez, ter pedido esta imagem para ir ao centro da cristandade, que é o Vaticano, e em volta dela se rezar, é de novo uma igreja que vai ao cenáculo, buscar ao cenáculo as forças que lhe deu a origem para continuar a crescer e a caminhar. Irmã Ângela, agradeço ter estado aqui no programa a falar-nos dessa centralidade da mensagem de Fátima. Felicidades também para o seu trabalho na canonização dos pastorinhos. Um programa onde quisemos apresentar o relevo da mensagem de Fátima no contexto da religiosidade mariana. Votos de bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.